Olá, esse é o Podputs, o seu podcast de tecnologia e segurança. Amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Meu nome é Heitor, trabalho na área de segurança da informação e está no ar mais um Node. Esse é o 7º episódio da 5ª temporada do Podputs e o 107º episódio geral. Está aqui comigo meu amigo Bruno. Salve, Bruno! Tudo bem com você? Salve, Heitor. Como o Heitor mesmo fala, que ele é da área de segurança, eu hoje um pouco afora, eu vou botar que eu sou da área de suporte e cofundador do Podputs. Chique, né? Chique, muito chique. Ah, Heitor, deixa eu só trazer um teminha aqui rápido antes do nosso podcast, antes de entrar nos temas específicos. É, assim, o titio aqui grava o podcast, tem uma vida ativa, mas é nerd, sim, tá? Gosta de filmes nerds, gosta de Senhor dos Anéis, de outras linhas assim, tipo Star Trek. Prefere DC do que Marvel, como quase todo mundo, porque é mais escura, mais tensa ali. Mas sim, cuida do corpinho. E sim, quando vocês vê eu tomando aqueles copão assim, ó, desse tamanho, é o wheyzinho ali sim, que eu tomo quando chego correndo, porque às vezes não dá tempo, eu saio da academia, chego em casa e já tenho que gravar. Então, junta tudo. Mas te garanto, Heitor, chegando aqui nos 40 com um corpinho bem mais bonitinho que muito gurizão de 20 aí. Até porque, Muito como bom, diz Bruno. Nietzsche, né? Um corpo saudável mantém uma mente sã. Parabéns pela autoestima aí. O resto eu não pretendo saber, mas pelo menos a autoestima tá de parabéns. É que, tipo, teve uns amiguinhos que me perguntaram por que eu tava tomando wheyzinho no meio do podcast. Entendi. Não dá tempo, né? Vida corrida. Sei como Ah, é. Boa, Bruno. Então, amigos, abram o Windows, mas fechem as portas, preparem o seu Whey que o Node está no ar. Bruno, antes de começar, já que você trouxe esse adendo, eu queria mandar um salve para o Cria. Esse nome é sensacional, né? Na verdade, o sobrenome. Vitor Cria falou comigo hoje, disse que Pepe, escuta a gente. Olha é, que chique. Cria é o sobrenome. O sobrenome da pessoa é Cria. É sensacional isso. Legal, Queria cara. Eu achei mandar. que era um apelido, um amigo aí que tu tinha. E olha esse outro. Um abraço também pro Gurgel. É outro que tem um sobrenome da hora. Salve, Gurgel. Valeu pela audiência. Também falou comigo, falou que escuta a gente. Muito bom, né? Verdade. Agora, voltando para o episódio de hoje, Bruno, nos últimos nodes nós comentamos sobre alguns filmes. Eu recebi um feedback positivo. Alguns amigos aqui do Putz disseram que essas analogias ajudam na compreensão dos termos. Dito isso, Bruno, eu te pergunto: você já assistiu algum filme e pensou, isso aqui daria um baita ataque de engenharia social? Já tem alguns muito bons. Sim. Hoje eu não vou entrar em spoiler antes do Heitor, então já sim tem alguns muito bons. Ponto. Boa, Bruno. É isso. Hoje a gente vai falar sobre um tipo de ataque que não depende de vulnerabilidade de sistema, não depende de zero day. Ele depende da maior superfície de ataque que existe, que é o ser humano. Para mostrar isso, a gente vai usar exemplos do cinema. Pode ter gente aí que nunca percebeu, que nunca pensou sobre isso, mas tem muitas situações que nem dependem da tecnologia, mas que revelam um ataque conhecido como engenharia social. E aí, Bruno, o que que você acha de hackear as pessoas, que é a engenharia social? Cara, é o golpe mais antigo do mundo, né? A história já conta engenharia social há muitos anos. Ele só, com a tecnologia, vamos dizer, com computadores, com internet, ele se tornou mais requintado, vamos botar assim. Sim, tá bem sofisticado. Então, para começar, Bruno, primeiro de tudo, vamos explicar o conceito aqui, né?
Engenharia social é a arte de manipular pessoas para que elas façam algo que normalmente não fariam. Pode ser clicar em um link, compartilhar uma senha, confiar em alguém desconhecido ou até, olha que sensacional, você faz a pessoa ajudar no próprio golpe. Acontece. Acredite, acontece muito. E o ponto mais importante desse ataque de engenharia social é que ele não explora sistemas. Ele explora confiança, emoção, comportamento humano. Aí nessa parte vale a pena destacar as técnicas usadas. Então pode ser autoridade, urgência, escassez, simpatia, prova social. São várias técnicas diferentes que são possíveis para ter sucesso na engenharia social. Então, enquanto a empresa investe milhões em Firewall, em WAF, EDR, IDS, IPS, a sopa de letras toda, aí o atacante manda um e-mail bem escrito e entra pela porta da frente. Olha que brecha. Bruno, você manja desses paranauê de engenharia social? Então, a gente não precisa manjar. Cara, é o básico. Bom, esses dias, vamos dar um exemplo pessoal. Esses dias me ligou o Chuck Norris precisando de R$ 50. Nossa, que interessante. Você ajudou, lógico. Cara, aí que tá. Eu expliquei minha condição pra ele, ele ficou com tanta pena de mim que me devolveu 28. Boa. Então você deu o contragolpe. Não, mas, Aí sim. não, mas sério, esses dias me ligaram mesmo. Esses golpes que eles tentam, né? Eles ligaram, tentaram dizer que é. Tipo assim, o meu cartão de crédito tinha sido feito uma compra e que precisavam ver porque achavam que tinha sido. Sabe assim, a técnica deles, ela não é uma coisa amadora. Eles ensaiam. Tipo assim, pensa como um trabalho. Eles realmente levam aquilo como um trabalho. Então eles se preparam, eles têm um ensaio, eles têm um texto planejado, eles têm o tempo para conversar. E, cara, muitas vezes, assim, ó, uma pessoa instruída, eles não conseguem. Mas se pega uma pessoa mais leiga ou alguém que tá num momento de vulnerabilidade, infelizmente ainda funciona. É verdade, é bem convincente. Bom, Bruno, feita essa explicação sobre do que se trata aí a engenharia social, agora a gente vai falar de alguns filmes. Para começar, tem o filme que conta a história do saudoso Kevin Mitnick, que foi um dos maiores engenheiros sociais que o mundo conheceu. O filme Caçada Virtual, Operação Takedown, do ano de 2000, ele mostra como o Kevin Mitnick ligava para a empresa, convencia as pessoas a entregar o acesso, ou colocava um crachá e entrava nas empresas. Ele não tinha que explorar falhas técnicas complexas. Ele hackeava as pessoas. Tem livros sobre isso que o próprio Kevin escreveu. Vale muito a pena conhecer. Eu tô chamando de Kevin já, né? Sou o maior íntimo dele, o saudoso Kevin. Entre as técnicas usadas, vale a pena destacar, ele se passava ali por funcionário interno, ele explorava desconhecimento técnico da vítima, criava senso de urgência, ou seja, ele era o pacote completo das técnicas de engenharia social e tinha muito sucesso nos ataques. Pensando no mundo real de hoje, nós podemos pensar em ataques do tipo helpdesk falso, ataque para explorar MFA, ataque para acesso físico na empresa mesmo, esse tipo de coisa. E como ele mesmo dizia, o elo mais fraco nunca foi o sistema, sempre foi o processo humano. Bruno, fala a verdade, o cara era bom, hein? É bom. Não, assim, quem conhece a história do Kevin, tu sabe que o cara é bom. Tanto que o cara Também foi, tá íntimo, hein? o cara foi preso. O cara foi solto após cumprir a pena dele e hoje é um dos maiores consultores de cibersegurança que tem no mercado. Bruno, ele não é mais, ele é o saudoso. Ah, é. É. Não, Mas mas. ele está vivo nas nossas Não, lembranças. mas isso que tu fala do Kevin Mitnick, cara, a gente tem que botar um parênteses aqui. O cara foi o
O, com O maiúsculo, hacker, antes mesmo da palavra hacker existir. Ele era demais. Bom, essa aí foi a primeira dica de filme, vale a pena conhecer, né? Agora, Bruno, eu vou falar de um filme que não é nem um pouco, eu acredito que conheça, mas ele é uma aula de engenharia social. Quem gosta desse tema tem que conhecer, é o filme Nove Rainhas. É um filme argentino e ele mostra golpistas profissionais. Não tem tecnologia, é tudo na lábia. Esse filme ele é praticamente um manual de engenharia social. A história gira em torno de 2 golpistas aplicando golpes. Ah, golpista aplicando golpe, que coisa inusitada, né? Bota assim, com o perdão da redundância. São golpes elaborados com muita criatividade. O legal é que muitas vezes a vítima acha que está no controle. A narrativa ela é construída passo a passo, tipo, eles sabem o que vai acontecer. Cada detalhe é pensado para induzir uma decisão. E o golpe não é necessariamente sobre dinheiro, é sobre controlar a percepção da vítima. E eles mostram que são bons nisso. Eles fazem a criação de contexto falso, uso de oportunidade única, manipulação gradual de confiança. Esse filme mostra que o melhor ataque não é o mais técnico, é o mais convincente. Bruno, você conhece esse filme? Esse eu não conheço. Anota aí, Esse, olha, é recomendo. novidade. Esse eu não conhecia mesmo. É bem bom, vale a pena. Fica aí o convite para você conhecer e futuramente você traz aí o feedback do que você achou, pode ser? Vamos ver. Muito bem. Bruno, seguindo, agora eu vou trazer um clássico. Esse ficou bem famoso, o filme Catch Me If You Can, mais conhecido como Prenda-me Se For Capaz, por aqui nas nossas terras, esse era o nome. Esse filme, ele conta a história de Frank Abagnale e mostra algo muito poderoso. As pessoas confiam mais na aparência de autoridade do que em validações reais. É tão absurdo que ele se passa por piloto, por médico, por advogado, isso sem ter formação em nada dessas coisas. É muita cara de pau. Ele era golpista e era dos bons. Na tecnologia, a gente tem ataques de phishing corporativo, fingindo ser o CEO da empresa, tem o falso suporte técnico que pede para mexer na máquina, tem golpes via LinkedIn, tudo elaborado com uma boa pitada técnica. Nesse filme, ele coloca uma roupa bacana e já era. Ele convence as pessoas, manda bala no plano, nem que o plano seja improvisar. E olha que interessante. Se você parecer convincente o suficiente, as pessoas param de questionar. Seguindo essa linha, se o seu ataque tecnológico fizer sentido, muita gente acaba caindo. Bruno, esse filme você viu, né? Certeza. Ah, esse, quem não viu, é muito bom esse filme. Interessante que ele foi baseado numa história real. O Frank, esse Exato. existiu. Sim, Tem um não outro era o filme. Leonardo DiCaprio, mas ele existiu, né? Tem um outro filme, se não me engano, o nome dele é Checkmate. E, cara, não é bem a história que nem essa aí, mas assim, é outro que também, como tu cita aí, ele se baseia num trabalho de engenharia social muito bom. Porque o protagonista que começa a história como vítima, ele é a peça pivô de todas as outras histórias que às vezes tu acha que não tem nada a ver com a história dele. Mas tudo se Hum. linka. Então ele mostra que exatamente o que tu tá falando, que a engenharia social, assim, ó, tu tem tudo controlado. Tu sabe o que vai acontecer. É quase como um jogo de xadrez bem jogado. Tu tem que Por falar planejar em os jogo de passos. xadrez, Bruno, a gente tem que Tamo voltar com o devendo, Fala né? Mais Joga, né? De vez em quando é bom a gente fazer um daqueles episódios que a gente fala jogando xadrez. Eu acho legal. Esse ano eu tô invicto, hein? A gente não jogou, né? É verdade. Bruno, para fechar os filmes, esse é muito fora da casinha.
Eu vou falar de um filme aqui que mostra que nem sempre o suspeito é óbvio. Passa o filme inteiro e você acha que tem um tonto ali para ser o alívio cômico, mas no finalzinho você recebe a informação que aquele cara de tonto não tinha nada, ele era o cabeça de tudo. Bruno, você tem alguma ideia de qual filme é esse que eu tô falando no momento? Cara, pela descrição passa vários, não tem nem como juntar uma coisa com a outra. Tem vários suspense de terror, que é tudo nessa pegada aí. Sim, Bruno, mas nesse caso nós estamos falando do filme clássico da comédia, que fez muito sucesso um tempo atrás, que vai voltar, inclusive, o filme Todo Mundo em Pânico. Ele satirizava os filmes de terror da época. E o personagem em questão é o agente especial Duff. Ah, Duff. Do primeiro filme, né? Exato, ele é construído como ingênuo, incapaz, completamente fora de suspeita. E no final, era ele que estava por trás de tudo. Ô, Heitor, não dá Serve. spoiler. Não, esse filme é muito velho, né? Quem não viu merece spoiler. E esse conceito ele serve tanto para engenharia social quanto para o conceito de persona, que é quando você cria um perfil falso para proteger a identidade real. Isso traz um ponto crítico em segurança. Nós confiamos em perfis inofensivos, nós subestimamos os insiders, que são muito perigosos, nós ignoramos alguns comportamentos ali fora do padrão, parece que está tudo bem, é só um tonto, mas as ameaças internas, elas são muito perigosas e não são muitas empresas que realmente estão preparadas para lidar com isso. É muito interessante entender que nem todo atacante parece um atacante. É filme, você lembra, né, não tem nada de tecnologia, mas esse filme ele tem essa pérola escondida que é da nossa área, Bruno. Todo Mundo em Pânico, quem diria, hein? Não, realmente, esse filme, assim. Tu espera ver um filme de comédia, o mais idiota possível. Sabe assim, quando tu quer desligar o cérebro mesmo. Mas Hum, esse final dele foi genial. com certeza. Então, Bruno, foram aí essas dicas de filme que trazem aí esse conceito de engenharia social. Dá para ver com esse olhar mais refinado aí para entender essas sutilezas que muitas vezes passam desapercebidas. Era isso que eu tinha para hoje. E o que que você vai trazer para a gente? Então, Heitor, já que lá no começo do episódio tu falou que teve um feedback, com a licença hoje eu quero sair um pouco da TI. E queria falar um pouquinho sobre essa questão. É algo que todo mundo já recebeu, mas muitas poucas pessoas sabem usar corretamente, que é o feedback. Então, para começar, Heitor, me diz uma coisa: o que tu prefere? Receber um feedback positivo ou negativo? Bruno, eu acho que feedback é sempre positivo, porque se tem alguma coisa que precisa melhorar, se tem alguma coisa errada, é positivo conversar para corrigir. Mas, é assim, tem que ser diferente de bronca, né? Geralmente a gente quer ouvir a parte positiva. Faz sentido? Faz sim. É, e assim, essa questão do feedback ela é muito boa, né? Porque, assim, no fundo, todo mundo gosta de ouvir que tá mandando bem. Todo mundo gosta de um joinha ali no trabalho. De te Sim. levar um tapinha nas costas e esse, pô, tu é o cara. Pá, tu resolveu. Tu é o melhor Bruno que existe dentro da empresa. Que bom que não existe dois, né? Pois é. Então, mas assim, ó, o que que a gente para pensar no feedback? O crescimento de verdade, ele realmente só vem quando alguém aponta o que tu tem que melhorar. Se tu parar pra pensar, aí já começa um problema, porque muita gente sempre entende o feedback como uma crítica pessoal. Vamos dizer, um ataque. Tem gente que ele leva até pro coração mesmo, acha que é desrespeito, que a pessoa tá ofendendo ela. E quando na verdade, assim, ele nada mais é do que hoje uma das melhores ferramentas que tem pra ter uma, olha, eu vou botar aqui uma palavra assim, mas uma evolução
tanto do profissional da pessoa quanto do pessoal. Mas assim, antes da gente entrar nessa seara, vamos antes assim um pouco mais a fundo no que é o conceito. Se parar para pensar, vamos traduzir a palavra, feedback nada mais é do que um retorno sobre uma ação. Pode ser um comportamento ou até pode ser um resultado direto. Ele pode ser do tipo positivo, reforçando algo que deu certo, ou ele pode ser do tipo negativo, ajustando alguma coisa que precisa melhorar. Aí tem um ponto importante: o feedback ele não é sobre pessoas. O feedback ele não trata exatamente da pessoa, mas sim do comportamento, da atitude daquela pessoa. Então, fala a verdade, Heitor. O que tu acha que as pessoas sabem dar feedback ou não? Olha, eu posso dizer que eu sou uma pessoa de sorte, porque no geral eu sempre tive líderes que eram muito competentes para dar feedback. Claro que sempre tem um Zé Ruela perdido no meio do caminho, mas por sorte, no meu caso, isso foi exceção. Isso aí é difícil, Heitor. Isso é difícil. Se tu vai pensar, dar feedbacks é quase uma arte. Não é Uhum. simplesmente falar o que vem na cabeça na hora. Pensa assim, tem gente que evita completamente, prefere não falar nada para não gerar conflitos. Enquanto eu não der minha opinião, eu não tô me expondo, mas também não tô gerando uma opinião adversa. Legal? Tem gente que só aparece ali para criticar, não reconhece nunca o que foi bem feito. E esses tem bastante. Tem aqueles que tentam, vamos dizer assim, mas não fazem tão ruim, mas também não fazem tão bom. É quase que um efeito oposto ali, né? E para pensar essa questão toda aí do que evita, do que só critica, do que não faz, mas também não acerta. No ambiente corporativo, principalmente no nosso, de tecnologia, pesa muito. Porque tem gente que trabalha com times, com processo, principalmente com entregas que nem sempre são tão boas, e sem esse feedback, sem esse retorno bom, ele vai continuar sempre andando no escuro. Às vezes, assim, quem tá na liderança precisa ter um feedback da equipe para saber como que tá fazendo o trabalho dele, se tá fazendo bom, se não tá. E quem tá na equipe muitas vezes precisa desse retorno, de saber se aquilo ali tá sendo bem feito ou se tem que melhorar alguma coisa ainda. Então, agora vamos pensar assim, então nessa questão que eu tô falando da liderança, vamos inverter um pouco o jogo. Receber um feedback também não é algo tão simples. Porque, como eu disse lá no começo, tem gente que não sabe receber, sabe? Acaba levando para outros lados. Eu vou botar aqui um exemplo meu mesmo. Eu já me adianto dizendo assim, ó, que no início eu era bem reativo a esses feedbacks. Eu me incomodava com o que muitas vezes eu ouvia. Só que, com o passar do tempo, eu consegui aprender a reconhecer ambos os lados do feedback. Hoje, assim, ó, com uma certa humildade, eu sei quando eu vou para um feedback, quando é esse momento aí, eu sei que eu vou ouvir alguma coisa ruim, e eu espero realmente ouvir isso, porque eu não sou perfeito, então eu tenho pontos a melhorar. Mas ao mesmo tempo, assim, ó, se vier só coisas boas, que pô, que legal, tô fazendo uma coisa boa, mas aí eu questiono, tá, mas é tudo certo? Pô, não tem nada? Porque a gente tem coisa a melhorar, e isso vai ao natural. Agora, seguindo essa linha, me diz aí, Heitor, quando alguém te dá um feedback assim um pouco mais duro, um pouco mais pesado, qual é a tua primeira reação? Bruno, a ideia é tentar melhorar o mais rápido possível, porque ninguém gosta de saber que não está mandando bem, né? Igual você falou. Eu vejo que a reação natural das pessoas é começar a pensar em desculpa, e muitas vezes é desculpa esfarrapada, né? Exatamente.
Isso que tu trouxe tá perfeito, Heitor. É exatamente isso. O instinto natural das pessoas é se defender. A gente geralmente tenta justificar, a gente tenta explicar, às vezes a gente até rebate na hora assim, mas será que isso é o caminho? Só aí que vem assim, sabe, a virada de chave. Vamos dizer assim, uma maturidade profissional é saber ouvir, filtrar e usar aquilo a seu favor. Nem todo feedback vai estar 100% certo, isso é fato. Mas quase sempre, se tu ouvir bem, com atenção, se tu ouvir com uma certa maturidade, tu vai tirar daquilo ali um insight, assim, ó, valioso para te seguir para frente. E aí entra o ponto que pouca gente percebe. Feedback bem utilizado vira vantagem competitiva. Enquanto tem muita gente assim, ó, que, vamos dizer assim, Heitor, eles ignoram o feedback, ficam na defensiva, como eu disse lá no começo, levam para um lado que está sendo ofendido. Tem gente que rapidamente sabe ouvir, nem tudo precisa ser escutado, mas escuta, entende aquilo que está sendo criticado e evolui. Quem evolui mais rápido continua no mercado, quem não evolui acaba sendo obsoleto. Agora vamos trazer um pouco disso para nossa área de tecnologia. Na área de segurança da informação, por exemplo, o feedback torna-se essencial. Se tu não souber ouvir que o teu sistema tá ruim, que o teu sistema precisa ser melhorado a segurança defensiva, tu vai acabar sendo vítima de um ataque. Pensa assim, um outro ponto que eu até tinha deixado pra gente trazer aqui. Pensa por exemplo, eu que sou da área de suporte, eu atendo incidentes, eu atendo requisições. Então vamos pegar um incidente que ele foi maltratado. Houve uma falha no processo, houve um alerta de um incidente, mas ele foi ignorado. Ele simplesmente foi botado qualquer resolução ali. E tudo. O que tu acha que acontece com isso? Ele acaba deixando um ponto aberto, um ponto de vulnerabilidade. Se isso tudo não passar por uma revisão, tá ali a falha. Se a empresa não tem essa cultura de feedback, os mesmos erros eles vão continuar acontecendo. E isso não é só a questão técnica que eu tô falando aqui. Às vezes, muitas vezes, é questão comportamental. A pessoa não quer resolver corretamente porque aquilo ali não importa para ela. Às vezes é comunicação ruim, às vezes é alinhamento falha, às vezes é falta de documentação. Tudo isso poderia ser evitado se tivesse um bom feedback ali com a equipe. Então, agora que a gente falou dessa área, Heitor, da tua área, tu já viu uma situação onde o problema poderia ter sido evitado com um simples feedback para a equipe? Isso é bem específico, Bruno. Você quer evitar um problema com feedback. Eu não consigo pensar em nenhum exemplo assim de bate-pronto, sei lá. Tipo, dar um feedback para o analista de suporte que ele precisa exigir um chamado aberto para fazer as coisas. Com certeza, isso pode dar problema se não for seguido, né, Bruno? Você que é aí dessa área, Ô, acho que esse ô, se não feedback tiver deve chamado. acontecer muito, né? Mas, ó, se não tiver chamado, é briga. Eu tô até pensando em comprar aquela camiseta que já abriu um chamado. Ô, Sim, consegui não, pensar nesse exemplo. Se me sair bem? saiu. Mas vamos botar um outro exemplo aqui antes de seguir nessa parte aí. Pensa assim, ó. Na tua área de segurança, se o analista tá ali já há algum tempo, sem um bom retorno, vamos dizer, ele acaba se tornando fadigado, acaba podendo até ficar desestimulado, porque ele faz sempre a mesma rotina, revisa incidente, faz aqui, faz ali, nunca sofreu um ataque. O cara pode entrar numa zona de conforto onde ele vai acabar não vendo alguma vulnerabilidade, não vendo um zero day novo. E aí eu acho que entra essa questão do feedback, tu estimular o cara, dizer pro cara, ó, vamos um pouquinho mais, ó, se fizer um cursinho novo, se fizer aquele curso de pentest, tu já pensou em dar uma olhada pro Red Team do lado ali, pra ver o que que ele pode? Será que não dá uma estimulada? Não dá aquele ganho pro cara? E tem os exercícios anuais que tem que fazer também, né, Bruno? Ah, exatamente.
Então, agora vamos entrar nessa questão. Um feedback ruim, por exemplo, básico, a que custo vem isso depois? Aí que eu tô pensando, Heitor, assim, ó, pensa assim, um feedback mal, ele pode te gerar um retrabalho, se o cara não sabe entender bem o que tem que fazer. Se tu não fez a parte, vamos botar assim, na minha área de suporte, se tu não fez uma requisição bem feita, pode gerar incidentes, e o incidente ele tem um impacto maior nos números que uma requisição. E o principal, né, ele pode gerar um desgaste muito grande, tanto do funcionário quanto da equipe. Agora tem o outro lado, né, que é tão importante quanto receber, que é saber dar o feedback. Aqui eu peguei algumas dicas para deixar um feedback mais claro, objetivo e construtivo. Ô, chique, hein? Chique. Pensa assim, ó, agora vamos pautar aqui. Não é isso aqui que tá ruim. O que esse é o correto dizer? Isso aqui pode melhorar dessa forma e por esse motivo. No momento que tu não aponta, mas sim tu diz, ó, fulaninho, se tu fizer isso aqui dessa forma, tu vai melhorar, tu vai ter um ganho, e porque esse motivo aqui é mais importante. Tu tá dando o caminho pra pessoa, a pessoa vai buscar isso. A pessoa é menos reativa quando tu ajuda, mostrando que tu quer ajudar. E o mais importante ainda, tem que ser no tempo certo. Eu pautei três frases aqui que eu vi que eu achei bem interessante. Não é minha, é de alguém muito mais inteligente que eu. Feedback atrasado é perda de valor. Feedback na hora errada gera conflito. E feedback mal estruturado vira ruído. Então tu pensa assim, tem um detalhe que muita gente esquece. Reconhecer os acertos é tão importante quanto reconhecer os erros. Tem uma frase famosa de um best-seller, eu acho. Pá, me fugiu o nome agora. Eu li há pouco tempo até. Que diz aquela frase perfeita, que diz assim, ó. Elogie em público, reconheça no privado. Não, desculpa, elogie em público, corrija no privado. Porque todo comportamento positivo reforçado tende-se a repetir. Então, Heitor, com a tua vasta, longa experiência, e põe longa nisso, o que tu acha do que falta no reconhecimento no dia a dia hoje nas empresas? Novamente, Bruno, eu não quero fazer inveja, mas essa parte eu não tenho do que reclamar também. Mas no geral, o que a gente vê por aí é que acontece essa falta de reconhecimento, né? Ah, acontece. Infelizmente, né, Heitor? Estamos em pleno século XXI, onde a gente trabalha com informação, sabemos que a informação evolui cada dia melhor. Tem técnicas hoje em dia de benchmarking, onde tu olha pro vizinho para te fazer melhor na tua casa. E aí vai indo outras técnicas e mesmo assim ainda tem muito ponto a ser melhorado. Bom, Ô, Bruno, eu pensei uma coisa aqui, antes de você continuar. diga. Você que acompanha futebol, fala o nome de um zagueiro da seleção brasileira, por favor. Pá! Aí tu me pegou. Qualquer um, pode ser um que não esteja mais jogando. O Marquinhos. Marquinhos é zagueiro da seleção. Vamos supor que o Marquinhos engravide uma mulher. A gente pode dizer que essa mulher vai ter um feedback? Vai. Desculpa, eu pensei nisso agora. Vai. Com certeza. Cara, eu vou te dizer assim, ó. Eu acompanho futebol, é verdade. Mas eu acompanho o meu time, meu Colorado. Tirou dali. Mal e mal eu olho os placar do co-irmão, porque eu adoro quando o co-irmão perde. Acontece muito, né? Tirando isso, cara, seleção. Ah, depois ali, sei lá, de 98, 2002, eu larguei de mão. Acredito. Então, seguindo a linha do feedback de hoje, pensa assim: a gente trouxe aqui a questão do saber dar. Agora pensa assim, ó. O quanto isso impacta direto na motivação,
na performance, até na retenção de pessoas. Um bom feedback ali, ó, no momento certo, tendo os pontos positivos e tendo os pontos negativos. Heitor, de 1 a 5, quanto tu acha que isso impacta? 5. Perfeito, né? Eu boto a mesma nota que o Heitor. No final das contas, gente, o feedback aí não é só uma ferramenta de gestão. Eu ó, vejo ele hoje como uma ferramenta de crescimento. Quem aprende a usar bem, tanto assim, ó, tanto assim para, eu quero dizer assim, dar o feedback quanto receber, é certo que a equipe vai evoluir mais rápido. A comunicação vai rodar melhor e vai evitar muitos problemas. Ah, vou um pouco além até. Eu entendo que assim, ó, o feedback constante, ele cria times muito fortes. Ele cria times que assim, ó, eles vão ter um bom alinhamento e vão se tornar mais resilientes. Então, Heitor, pra gente fechar essa parte, diz aí uma dica, assim, tu que recebeu sempre bons feedbacks, como tu citou, uma dica que tu daria pra quem quer começar a melhorar nisso no dia a dia. Transparência, honestidade e respeito. Se você falar claramente, se você Perfeito. disser a verdade, se você tratar a pessoa com educação, a chance de dar certo é muito grande, Bruno. E foi isso que eu recebi aí ao longo da minha carreira. Agradeço muito por isso. Ah, olha. Por isso que o Heitor é o Heitor, gente. O que, que eu vou dizer depois de uma coisa dessa? Então, eu deixei uma reflexão bem simples anotadinha aqui para finalizar essa questão do feedback. Para quem tá ouvindo, pensa sempre assim: se ninguém te dá feedback, talvez você não esteja pedindo. Se você que está um pouco acima não dá feedback, talvez esteja deixando alguém da tua equipe de evoluir por um bom direcionamento. Heitor, o que tu achou? Da minha parte era isso também. Muito bom, Bruno. Eu vou te dar um feedback positivo aí desse episódio. Eu achei bem interessante. Aproveito para dizer que a gente está chegando no final do episódio de hoje, então eu gostaria de aproveitar e ouvir as suas considerações finais. Então, veja bem, trouxemos hoje alguns filmes interessantes. Então a gente, além de trazer o nosso conteúdo aqui, não deixem de ouvir até o fim, mas tem alguns filmezinhos aí para vocês darem uma olhada. Trouxemos aqui uma questão até que não parece ser de TI, mas eu acho que ela é bem ligada à nossa área de tecnologia, que é o feedback. Então, como sempre, né? A gente tá aqui para trazer conteúdo, para trazer informação para as pessoas. E acho que hoje fizemos isso com maestria. Muito bom, concordo totalmente. Então é isso. Eu agradeço aos amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Obrigado pela audiência. E diz aí, já fizeram o backup hoje? Se não, xabalau! Valeu, Valeu! gente.